Mas eu estou muito feliz mesmo por estar aqui. Trago o abraço quentinho da minha esposa. Ela vai, tá dia 24 aqui, né? Dia 24, dando um treinamento para os líderes do Ministério Infantil. E Deus tem usado ela de uma forma muito especial também nesse trabalho. A pastora falou sobre o Pastores. Pastores é algo que Deus deu para nós, porque a gente tem visto a necessidade da família dos cristãos, a família dos crentes, em criar os seus filhos, né, no caminho do Senhor. Como é difícil, né, gente? Quem já viu filhos de pastores, muitas das vezes, não desejando mais o evangelho, filhos de cristãos que nascem na igreja, revoltados com a igreja, e muitas das vezes são pequenos detalhes que precisam ser corrigidos, e Deus tem nos mostrado um caminho para curar essas famílias. Amém, irmãos? Eu quero pedir a Deus com vocês para que tudo que for falado aqui não venha a ser nada de mim, mas que venha a ser compartilhado pelo Espírito Santo. Amém? Então feche seus olhos antes da gente começar a ministrar. Já foi orado, já foi pedido. Essa oração não vai anular nenhuma delas, mas apenas complementar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir Tua voz. Aquilo que o Senhor já ministrou em mim, Senhor, durante esses últimos dias, eu creio que o Senhor quer compartilhar também com a Tua igreja, Pai. Por isso estamos aqui. Prepara o coração dos Teus filhos para mais um dia de batalha. E que hoje, Pai, eles saiam daqui fortalecidos, revestidos e cheios do Teu Espírito Santo para vencer, Senhor, nas frentes de batalha do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, não somente como soldados, mas como generais do reino, como grandes homens e mulheres de Deus que ainda nem sabem o que o Senhor tem preparado para eles. Mas eu creio e eu já contemplei o quanto de pessoas aqui o Senhor quer preparar para esse tempo. Em nome de Jesus, fala conosco, é o que eu te peço. Amém? Eu quero começar lendo Apocalipse 12 com você. Apocalipse capítulo 12. Graças a Deus. Batalha, 6 dias de batalha. Hoje é o 5º dia, né? 5º dia. Quem está cansado já de batalhar? Não cansa, né? Porque não é a carne que batalha, é o espírito. Mas a gente precisa dar comandos, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Apocalipse 12, no capítulo 7 ao 9, a Bíblia ela vai dizer assim, ó: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleciam, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Eu queria que você repetisse somente esse trecho comigo. Diga: que engana todo mundo. Tá? Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Graças a Deus. Fica à vontade, pode sentar. Mas se você puder permanecer com a Bíblia nas mãos, a gente vai ainda caminhar um pouquinho em alguns textos para a gente conseguir entender um pouquinho sobre o que a gente quer compartilhar aqui com vocês, tá? Eu quero falar sobre alguns princípios de batalha espiritual que eu aprendi durante essa minha pequena caminhada, contar um pouquinho, só bem resumidinho da minha história para vocês. Eu tenho 15 anos de fé, onde o Senhor me resgatou, me salvou, me transformou, e durante 11 anos eu pastoreei igrejas em tempo integral. Nós ouvimos então a voz de Deus e obedecemos o chamado dele para renunciar esse tempo de cuidar de igrejas, esse tempo de pastorear igrejas, e nós estamos agora nos preparando para um trabalho missionário. Estamos numa base missionária, nos preparando, treinando, e esse ano ainda a gente vai para Uganda, na África. Vamos voltar e vamos desenvolver ainda mais coisas. E durante esse período que o Senhor
me salvou e transformou minha vida, eu aprendi alguma coisinha sobre batalha espiritual. É algo que Deus vem me movido durante muitos anos. E durante essas últimas semanas, Deus vem ministrando no meu coração a respeito disso que eu vou falar com você. E quando a gente pensa em batalha espiritual, o que vem na tua mente em primeiro lugar? O que você consegue imaginar quando você ouve a palavra batalha ou batalha espiritual? Geralmente a gente pensa em um conflito, em um confronto, né, entre anjos e demônios, entre uma guerra no mundo espiritual, uma guerra no mundo invisível. Você não está errado. Geralmente é assim. E aqui nós estamos vendo uma batalha espiritual acontecendo, e eu adoro esse versículo porque aqui a Bíblia já conta o que vai acontecer com o diabo. Ele será derrotado mais uma vez, e você pode glorificar a Deus por isso. Porque Jesus está vencendo sempre, amém? Jesus nunca está perdendo, Jesus nunca está do lado dos derrotados. Às vezes nós nos posicionamos do lado daqueles que estão perdendo, mas Jesus sempre está do lado dos vitoriosos. Quem tem que mudar a posição não é Jesus, sou eu, amém? Então eu queria que você já pegasse isso no teu espírito e entendesse, será que você está numa posição de vitória ou de derrota? E o que significa vitória? E o que significa derrota? Muitas vezes alguns entendem vitória como sucesso diante do olhar dos outros, mas nenhum sucesso, ele justifica o fracasso espiritual e familiar. E muitas vezes a gente tem pendido para isso, né? Tenho sucesso financeiro, mas o meu filho não fala comigo. Então você não tem sucesso. O sucesso é quando minha casa, ela está em harmonia e servindo a Deus. Amém? Eu gosto de começar com esse texto para falar sobre batalha espiritual, porque a gente já sabe qual vai ser o fim. Então diga para alguém, diga assim, não fique com medo. Mas eu queria que você arregalasse os olhos para falar com essa pessoa, para quando você arregala o olho assim, funciona melhor, tá? Não fique com medo, porque o diabo já foi derrotado. Amém? Efésios 6, todo mundo conhece esse texto, Efésios 6, do 11 ao 13, a palavra ela vai nos dizer que a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra a carne e contra o sangue. Em outras versões, a palavra vai dizer que a nossa luta não é contra seres humanos, mas ela é contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Olha que interessante isso. Então toda a batalha que eu tenho que lutar, ela tem que começar aonde? Aonde? Nas regiões celestiais. Esse é o lugar das minhas guerras. Esse é o lugar das minhas batalhas. Então eu preciso acessar as regiões celestiais para que eu possa então dar comandos no mundo espiritual e vencer essas batalhas. Dar comandos e vencer. Já já eu vou entrar nisso. E muitos entendem e confundem, na verdade, as suas lutas pessoais por escolhas erradas que fizeram e consequências que estão vivendo essas escolhas, eles confundem com batalhas espirituais. E muitas vezes o que está acontecendo não é nem o diabo lutando contra você, é simplesmente a lei da semeadura acontecendo. Você está colhendo o que você plantou. Entende? Tá? Meu filho não fala comigo, o diabo está confundindo ele. Mas quando o teu filho foi te procurar há anos atrás e você nunca dava ouvidos para ele, sempre estava ocupado, você não se lembra disso? Talvez hoje ele só esteja plantando, você só esteja colhendo o que você plantou. Dá para corrigir? Claro que dá. Mas existe um precinho que você está pagando que é meio caro, não é verdade? Ah, divorciei. É o diabo. Às vezes não. Porque o diabo ele não age se ele não tiver uma brecha, se ele não tiver uma legalidade. E muitas vezes ele aproveita. Irmãos, vocês precisam entender uma coisa. O diabo é muito mais oportunista do que poderoso. Porque se ele pudesse usar o poder que ele tem para te destruir, você já estava morto. Por que ele não toca em você? Porque ele não pode.
fazer o que ele quer com você. Graças a Deus. Porém, ele aproveita pequenas brechas e oportunidades que você acaba dando a ele, essas legalidades, esse direito que você entrega nas mãos dele, de entrar em áreas da sua vida para acabar contigo. Mas isso é brecha sua. E que algumas correções que você faz na sua vida podem resolver tudo isso. Alguns consertos que você fará com Deus e fará ainda hoje podem resolver tudo isso. Hoje você vai sair daqui, eu creio, em nome de Jesus, com muitas brechas fechadas. Amém? Qual foi a origem de todas essas batalhas? Eu queria que você abrisse em Ezequiel 28:15, para a gente ler junto ali esse texto, que muitos aqui conhecem, mas eu gostaria de estar lendo com você. Ezequiel 28:15. A palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte. Cadê o Ezequiel da minha Bíblia aqui? Foi embora. Não, está aqui, achou. Ezequiel 28:15. Olha que interessante essa passagem. Até tu eras, aliás, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Se nós formos olhar o contexto dessa palavra, ela está falando uma atribuição a Lúcifer. Está contando um pedacinho dessa história que aconteceu. Então, aqui a Bíblia está dizendo, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Lúcifer foi criado por Deus, e se você for ler o contexto disso aqui, eu gostaria que você anotasse para você ler depois, para nós não gastarmos muito tempo aqui com isso. Mas ele era um querubim ungido para guardar a glória de Deus, e ele foi criado dessa forma, e as vestimentas dele era feita de instrumentos musicais. Pense num anjo glorioso, mas achou-se iniquidade nele. E eu fui pesquisar o que significa a palavra iniquidade, e eu fiquei surpreso, porque algumas pessoas confundem iniquidade com pecado. Mas iniquidade, ela é um pouco mais terrível do que pecado. Porque pecado é aquilo que a gente faz talvez involuntariamente, talvez por conta da nossa natureza, e nós acabamos pecando. A palavra diz em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o pecado, ele acaba sendo parte de nós, porém ele pode ser renunciado a partir do momento que eu vivo e recebo Cristo e alcanço a graça, sou alcançado pela graça de Deus. Só que iniquidade significa uma maldade premeditada, uma violência, uma intenção de violência por trás daquela ação. Então perceba que o diabo, Satanás, enquanto Lúcifer no céu, ele tinha um plano. E qual era esse plano? O plano do diabo era tomar o trono de Deus. Se nós formos ler em Isaías, eu gostaria que você fosse lá também, eu faço questão de você abrir. Volta um pouquinho, vai ali em Isaías. Isaías no capítulo 14, nós vamos ler ali esse texto. Eu gostaria que você anotasse também, eu sei que tem muita gente anotando e eu gosto muito disso. Isaías 14, olha que passagem tremenda, capítulo 14, versículo 13, posso ler? Diga amém. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Qual era o desejo de Lúcifer? Era ser semelhante ao Altíssimo. Mas Deus não criou Lúcifer para ser a sua semelhança. Deus tinha outros planos, Deus tinha outros desígnios, e uma outra criação dele iria ser a semelhança dele. Lúcifer queria carregar essa semelhança.
Ele queria colocar o trono dele acima das mais altas nuvens, para que ele fosse semelhante ao Altíssimo. Qual era a luta, qual era o verdadeiro desejo de Lúcifer? Por que ele queria ser semelhante ao Altíssimo? Porque Deus é aquele que tem todo o domínio. Ele tem todo o governo. Ele tem tudo sobre o seu controle. Então, qual era o verdadeiro desejo de Lúcifer? De ter domínio. Coloque isso, grave bem, para a gente poder evoluir nessa mensagem. Satanás, Lúcifer até então, ele desenvolve o desejo de ter domínio sobre todas as coisas. E por isso ele maquina esse plano e é encontrado iniquidade nele. Mas ele fracassou. Amém? Diga assim, o diabo fracassou. Aí Deus vem com a sua maravilhosa criação e ele cria o homem e a mulher e os faz conforme a sua imagem e semelhança. Olha que tremendo isso aqui. Então, o diabo, ele não recebe o privilégio que nós recebemos de nos tornar semelhantes a Deus. Semelhantes não é igual. Diga assim, semelhante não é igual. Existe um perigo muito grande na interpretação desse texto, porque existe até mesmo pregações incentivando isso, que você é um mini Deus, que filho de peixe é peixinho, e filho de Deus é Deusinho. Mas a gente já vai chegar nesse ponto, porque isso é um engano. O que nós lemos lá em Apocalipse? Que Satanás engana todo o mundo. E a gente já vai evoluir para isso aqui. Então diga assim, eu sou criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. Adão é criado à imagem de Deus. Ele é criado à semelhança de Deus. A imagem perfeita do Senhor é criada em Adão. Deus descia todos os dias, todas as tardes, para falar com Adão e com Eva. Você já pensou, irmãos? Receber a visita de Deus na sua casa todos os dias? Eu nunca me esqueço de um pastor muito sábio, fez uma reunião uma vez, e eu lembro que havia um certo conflito entre a igreja, porque o pastor não estava conseguindo visitar todas as ovelhas. E esse pastor muito sábio disse assim, a primeira igreja do mundo tinha 2 membros, Adão e Eva, e Deus era o pastor, e visitava eles todos os dias, e mesmo assim eles desviaram. Eu nunca mais me esqueci disso, eu achei muito boa essa. Entende? Então às vezes o problema não é o pastor da igreja, o problema é as escolhas que a gente faz diante das oportunidades que aparecem na frente da gente, não é verdade? Então, mesmo Deus visitando eles todos os dias, eles cederam ao pecado. Então, eu quero que você imagine essa cadeia. A criação de Deus perfeita, porque tudo que Deus cria é perfeito. E toda a criação Deus pega e fala, isso é bom. Mas quando Deus cria o homem, Deus pega e fala, isso é muito bom. Deus imprime no homem a semelhança dele. Então o homem é criado, porém ali no jardim, ele acaba cedendo a essa tentação, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Ele peca, com o pecado vem a queda do homem. E o que precisa acontecer para que nós sejamos restaurados? Precisa vir Jesus. Algumas pessoas pensam sobre isso, e a gente tem trabalhado um pouco nisso em um pequeno grupo, e surgiu uma dúvida. O plano de Deus deu errado quando ele criou o homem? Aí por isso que Deus teve que enviar Jesus, por isso que Deus teve que enviar o seu filho para salvar a humanidade?
porque o homem pecou e o plano de Deus foi por água abaixo. Então nós temos aquele texto que diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso esclarece muita coisa, por quê? Porque Deus, antes de fazer a sua criação, Ele primeiro cria um plano de redenção. Eu quero que você entenda isso aqui. Deus conhece as suas limitações. Deus sabe até onde você consegue ir. Deus sabe até onde vai a tua força. E a palavra de Deus, ela diz, e já vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso, que o Senhor não permite que você tenha tentações maiores do que você pode suportar, mas junto com a tentação, Ele também te dá o escape, diz a palavra. Deus não dá ponto sem nó, não é verdade? Ele sabe o que faz. Diga assim: eu confio em Deus, porque Ele sabe o que faz. Deus envia Jesus, porque Jesus é a imagem perfeita de Deus. E onde que está isso? Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. E se você me permite, eu quero ler. Que diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente o nome do que eles. O que isso está dizendo? A Bíblia está no início do versículo 3 falando que Jesus é o resplendor da sua glória e a exata expressão da imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Diga, a imagem de Deus é Jesus. Eu não sou a imagem de Deus. Eu sou criado à imagem, conforme a sua imagem. E eu fui buscar isso dentro dos originais para eu ter certeza do que eu estava falando. Então, eu não sou uma imagem de Deus. Quem olha para mim não está olhando Deus, mas quem olha para mim está olhando a sua semelhança. Só que qual foi o perigo? O perigo é que quando a serpente chegou para Eva, a serpente disse uma coisa que mudou tudo na cabeça da Eva, que virou uma chavezinha nela. Mas Jesus veio e restaura essa imagem. E o que acontece? Ele nos reconcilia com o Pai. E quem pode abrir Romanos 8,14 aí? Romanos 8,14. Esse é um dos textos que eu amo. Romanos 8, é 8 alguma coisa, que eu não vou falar aqui, é a senha do meu Wi-Fi, só para você ter uma ideia, tanto que eu gosto de Romanos 8. Romanos 8, 14, diz assim, ó, quero ler junto com você. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tudo bem até aí? Amém? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Muitas vezes as pessoas, elas servem a Deus com o espírito de escravos. Se eu vou fazer, porque se eu não fizer, Deus me castiga. Não é? E a Bíblia está dizendo aqui que você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Olha que lindo. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Diga, eu sou adotado. Muitas vezes a adoção é vista como algo meio ruim. Puxa, eu sou adotado. Alguém não me quis. Eu sou adotado. Minha mãe me rejeitou. Tem um filme muito lindo que é do milagre. Eu esqueci o tema. Do menino que cai no gelo. Quem já assistiu aquele filme? Superação, Milagre da Fé. Esse aí. E a mãe daquele menino, ela adotou aquele menino. Só que o menino trata ela com muito desprezo.
porque ele guarda no coração dele a rejeição da mãe. Não, minha mãe me rejeitou. E por conta do espaço que está preenchido no coração dele de rejeição, ele não consegue receber o amor daqueles que o trouxeram para si. E o que eu vou dizer aqui pode mexer com você. Mas muitos estão com espírito de orfandade, que não conseguem entender e receber o amor de Deus, porque tem problemas de rejeição que ainda não foram curados na sua vida. E às vezes nós temos essa dificuldade de entender Deus como Pai, porque talvez você teve um problema paterno. Talvez nós temos dificuldades de receber esse cuidado de Deus como Pai, simplesmente pelo fato de eu não entender que Ele me quis. Diga, Deus me desejou. Ninguém é adotado contra a vontade daquele que adota. Os pais que adotam, eles desejam aquela criança. Eles desejam aquela pessoa. Eles não estão adotando, eu vou adotar, mas eu não queria. Não, isso não existe. Se há uma intenção de adoção, há uma intenção de desejo, de amor genuíno. Não interessa os seus defeitos, não interessa se você tem problemas assim ou daquele jeito. Eu estou escolhendo você do jeito que você é. E é assim que Deus está fazendo conosco. Nós recebemos o espírito de adoção. Por isso eu não sou imagem de Deus. Eu não sou imagem, porque a verdadeira imagem é o Filho. É o Filho. Um discípulo chegou para Jesus e falou, mostra-nos o Pai. E Jesus falou para ele, mas quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava dizendo, eu sou o Pai. Eu sou a imagem do Pai. E quando nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos também filhos. E quem olha para nós deve ver Cristo. E quando vê Cristo, vê o Pai. Você consegue entender essa ligação? Ficou claro para você? Se ficou claro, diga amém. Só continuando um pouquinho aqui mais além. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha que forte isso daqui. Tudo isso acontece por causa de Cristo, que nos reconciliou com o Pai. Ele só fez isso porque o homem caiu. E o homem só caiu porque Satanás enganou a mulher. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Por que nós temos batalha espiritual? Existem dois tipos de batalha. Eu estou no tempo ainda? Estou no tempo ainda. Nem anotei aqui. Quando estiver passando, vocês dão um grito aí. Mas não dá grito de glória, senão eu me empolgo, viu? Vamos lá. Existem duas frentes, duas posições de batalha. A batalha defensiva. Quando eu sou atacado. Todo mundo concorda? Diga amém. E a batalha ofensiva, que é quando eu ataco. Quando que é a batalha defensiva? Geralmente é na maioria das vezes. Nós somos bombardeados e atacados todos os dias. Sim ou não? E é por isso que eu preciso cumprir o que está escrito em Efésios capítulo 6. Me revestir de toda a armadura de Deus. Diga, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Agora regala os olhos para o teu irmão e diga assim, é toda. Não, você não está regalando os olhos, não funciona se não arregala o olho. Tem que arregalar o olho. Diga, é toda a armadura. Tem gente que é só, não, já orei, tá bom. Você leu a Bíblia? Você fez um jejum. E por que você jejuou? E como você leu a Bíblia?
E pelo que você orou? E qual foi a intenção do teu coração quando você orou? É simples. Parece simples, mas é simples. Revestir-se de toda a armadura de Deus. Eu não quero falar sobre as armaduras de Deus, senão aqui a gente vai longe. Mas eu quero que você vá lá na Bíblia, Efésios 6, né? E você procure esse texto que fala sobre a armadura de Deus. E você vai orar sobre esse texto e vai buscar de Deus o que significa cada uma dessas armaduras. Pare de querer tudo mastigadinho daqui do altar. Deus te deu o Espírito Santo, o Espírito de revelação, e Ele também pode falar diretamente com você. E busque dele, procure se revestir, porque se você não estiver preparado quando o ataque vier, certamente você não vai conseguir vencer. E a ação ofensiva é quando nós atacamos o território do inimigo. Em Mateus 16, 18, se você quiser anotar. Mateus 16, 18, a palavra de Deus ela vai nos dizer que tu és Pedro. Jesus está falando para Pedro. E sobre esta pedra, que é ele, edificarei a minha igreja. E olha que interessante, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa? Que mesmo que o inferno resista, a igreja vai atacar as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus não nos chama apenas para se defender, Ele também está te chamando para atacar. Ele quer te capacitar para você atacar as regiões celestiais. E por que nós temos que atacar? Porque Satanás é ladrão, e ele quer roubar aquilo que Deus entregou para você, aquilo que é seu por direito. E muitas vezes você entregou na mão do diabo e está com ele aprisionado. Mas hoje Satanás vai ter que soltar o que é seu. Hoje você vai sair daqui com aquilo que te pertence de verdade. E uma pergunta que me vem enquanto eu estava preparando essa mensagem: se nós somos seres humanos, limitados, frágeis, como nós podemos vencer seres que são espirituais? E a resposta está em 2 Coríntios, capítulo 10. Se você puder abrir também, essa eu faço questão de você ler. 2 Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Sobrou um aleluia aí? Amém. Capítulo 10, eu vou ler só 3 versículos. Do versículo 3 até o 5. Olha aqui. Porque andando na carne, essa versão está andando na carne, outras versões está escrito, porque mesmo sendo humanos, quem aqui tem essa versão que diz humanos? Alguém aí? Não? Olha lá. Qual que é a tua versão? NVI, legal. Porque mesmo andando na carne, não militamos ou lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos. Tem outra versão que diz destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então observa que há uma intenção do diabo de te impedir de conhecer a Deus, e ele usa argumentos para isso. Ele usa ferramentas que te convencem de que não precisa me aprofundar em Deus. Alguém orando por mim já está bom. Alguém indo no monte para mim já está bom. Alguém está jejuando por mim, eu só preciso dar meu dízimo. Eu só preciso ofertar e o pastor faz o resto, a pastora faz o resto. Não, eu já dou meu dízimo, a pastora que se vira com os jejum lá, com as orações. Quem falou? Onde que está isso na Bíblia? Quem falou que o dízimo é uma mensalidade que você paga para estar em paz com Deus? Está entendendo? Não é. Não quero entrar na questão do que é o dízimo aqui, senão a gente vai entrar em outra mensagem. Mas, enfim, eu preciso ter esse entendimento de que a minha guerra é minha. O pastor não vai lutar, a pastora não vai lutar a minha guerra. Vocês estão entendendo? Se você esperar que outro lute a tua guerra, você vai fracassar.
Diga assim, o problema é teu. Fala para alguém aí, fala. Ah, mas eu sei que você sempre quis falar isso. Fala, eu sei que você sempre quis falar isso para alguém. Fala, o problema é teu. Eita glória, que benção. Não é? A gente tem que se virar, irmãos. Porque a salvação, ela é o quê? Individual. O marido não pode ganhar nem a esposa para Cristo. Nem a mulher. Vocês estão entendendo? Se alguns pudessem, já tinha mandado ela para a glória, ó. E vice-versa, né? Eu achava mais fácil as mulheres mandar os maridos para a glória, que ultimamente. Aleluia. Ai, ainda bem que minha mulher não está aqui, senão ela já ia olhar para mim. Vamos para frente, vamos para frente. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso ter atacar e lutar com as armas espirituais. Quais são essas armas espirituais? Diga comigo, meditação na palavra. Diga assim, oração, jejum. Já vamos falar sobre isso para encerrar daqui a pouquinho, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, Satanás não é o adversário de Deus. Não, pastor? Não. O diabo não tem como lutar contra Deus. Quem lutou contra o diabo na guerra ali final que a gente leu foi Miguel. Quem é páreo para Deus, irmão? A gente às vezes coloca Satanás em um nível que ele não tem, que ele fez você acreditar que ele tem. A gente fala, não, adversário de Deus é o diabo. Não. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o adversário de Deus é outra coisa. Ele diz assim, ó, não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao diabo, não. Ao dinheiro, a mamão. Então, se tem alguma coisa que pode se igualar a Deus no coração do homem, é o amor ao dinheiro. E não o diabo. O diabo não é páreo para Deus. O diabo é adversário de quem, então? É nosso. De quem que o diabo é adversário? É nosso. Então, quando você for orar, para de pedir para Deus repreender o diabo. Porque isso é tarefa tua. Isso é problema teu. Deus olha lá para cima e fala, eu já fiz isso aqui. Quando ele estava aqui enchendo minha paciência, querendo tomar meu lugar, eu já mandei ele embora. Agora é você. Agora é contigo. Aí Jesus vem e ele pega e fala bem assim, ó, porque eu vos dou toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Amém? Expulsar todos os demônios, todas as enfermidades. A gente tem mania de orar, Senhor, cura essa pessoa, Senhor, cura essa pessoa. E o poder está na tua mão. Ora para a doença, fala, doença, sai dessa pessoa. Quando eu vou fazer ministrações de cura, é incrível, é exatamente isso. Doença, você tem que sair, você não é bem-vindo aqui. É para a doença que você tem que falar, irmãos. Não é para Deus. Deus já te deu essa autoridade. Amém? E esses sinais seguirão aos que creem. Isso é outra mensagem também, vamos embora. Quem é que pode se comparar, né? Satanás é adversário da humanidade. E por que ele luta com você? Qual que é o objetivo dele? Por que ele está lutando contra você? Ah, ele luta contra mim porque ele não quer que eu vá para o céu. O céu é bom, sim ou não? Como é que você sabe? Você já esteve lá? O céu é bom? Por que o céu é bom? Por que a gente quer ir para o céu? A gente quer ir para o céu porque Deus está lá. Então a gente não quer ir para o céu, a gente quer estar perto de... Quem concorda, diga amém. Né? Apocalipse fala que o Senhor vai descer sobre a... Quando eu falo isso, muita gente fica frustrada. Que o Senhor vai governar aqui sobre a terra, né? Vai descer a Nova Jerusalém e nós vamos ficar por aqui. Novos céus e nova terra. Então, você vai ficar aqui por aqui, irmão. Amém? Sinto muito. Aleluia. Mas vamos estar com Ele. Então, isso que é bom. Amém, Jesus? Ele vai estar aqui conosco. Então, perceba o seguinte. Então, qual é a guerra do diabo? A guerra do diabo é que eu não seja parecido com Jesus.
Ele não quer que eu seja a semelhança de Deus. Ele não quer que eu carregue a imagem de Deus. Vocês estão compreendendo isso? Então ele vai fazer de tudo para você não ser parecido com Jesus. Ele vai fazer de tudo para você ser parecido com Ele. E é por isso que você tem facilidade para mentir, para enganar, para pecar, para fazer as coisas que você não quer fazer. Aí se cumpre aquele texto que Paulo ele fala, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Porque não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim que faz isso. Veja que quando o homem pecou, ele deixou de ser semelhança do Altíssimo, e ele passou a ser semelhança de quem? Do inimigo. Ele perde a autoridade, ele perde o domínio, ele entrega isso nas mãos de Satanás. E Satanás passa a dominar os homens. Tanto é que quando Jesus vem, ele tenta Jesus dizendo, tudo isso te darei. Alguém só pode dar o que é dele. Não é verdade? Ele acha que comanda isso aqui, mas ele está escrito aqui, ele está derrotado. Amém? Amém? Toda a nossa guerra espiritual que nós passamos, não consigo emprego, fiquei doente, problema no casamento, problema com o filho, problema de emocional, sentimental, todos esses problemas é para ofuscar, para distorcer a sua imagem de Deus. Vocês estão compreendendo? O único objetivo dele é isso. Quando você entender que independente do que você passou, eu achei lindo o versículo que a pastora leu aqui na abertura do culto, que não importa as dificuldades, não interessa principados, poderes, potestades, isso está escrito, nada disso pode me separar do amor de Deus. Abacuque, a palavra de Deus também, ela fala que mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, e ainda que os currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando eu entender isso, que nada ao meu redor vai impedir que a imagem de Deus seja imprimida em mim, então eu não serei mais influenciado pelas forças do mal. Eu terei vitória sobre o diabo. Quem quer ter vitória, diga amém. Quais são as armas que o diabo usa? Diga comigo, mentira. Diga mentira. O diabo é o pai da mentira. Foi o que ele fez no jardim, ele enganou Eva. Qual é a segunda arma que ele usa? Diga, tentação. Por quê? Porque ele tentou Jesus no deserto. A tentação é humana. Diga, toda tentação é humana e nunca sobrenatural. Quem já ouviu alguém falar bem assim, pastor, eu caí porque a carne é fraca? Quem já ouviu ou já falou isso? Pode levantar assim, não tem problema não, Deus está vendo. Tem gente que levantou e já olhou para a pastora já. Você está entendendo? A gente peca e a gente tem mania de colocar a culpa no diabo. É que o diabo é sujo, pastor. Meu Deus, que demônio sujo. E o que a gente faz com o versículo de... o que a gente faz com o versículo de 1 Coríntios 10, 13? O que a gente faz com esse texto? Depois você lê lá, você ficou curioso, né? Vou deixar para ti. O que a gente faz com esse texto? 1 Coríntios 10, 13, hein? Meu Deus do céu. É difícil isso. Não venho sobre vós tentação, senão... Sabe aquela caidinha que você deu? Você podia ter resistido. Diga assim, eu podia ter resistido. Então não venho sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis suportar. Eu já citei esse texto aqui ainda hoje. Antes com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Não é 1 Rafael 10, é 1 Coríntios, Bíblia, palavra de Deus.
Então, se a tentação não é sobrenatural, qual que é o papel do diabo? O diabo, ele é o tentador. Vocês estão entendendo? Ele sonda os desejos, porque você manifesta esses desejos. E ele então vai te tentar naquilo que ele sabe que você tem maior probabilidade de cair. Mas a tentação, ela é apenas humana. Diga assim: eu posso suportar. Eu posso resistir. Eu acredito que esse texto vira uma chave na cabeça de muita gente aqui. E a partir de hoje você vai pensar 50 vezes antes de se entregar para o pecado. Porque não é o diabo que pega a tua mão para fazer o que você não deve. Não é o diabo que digita no computador aquele site. Não é. Não é o diabo que vira a tua cabeça para você olhar para a mulher na rua e falar: queima, Jesus. Não é? Ô, diabo sujo. Solta minha cabeça. Não é ele. Você está entendendo? Talvez ele, como a outra pessoa é mais suscetível às sugestões dele, ele disse: ó, veste essa roupinha hoje. E ela só saiu de casa. Mas aí você foi lá e, né? Então, irmã, se você vê isso acontecendo, você fala, você pode deixar Deus te usar, viu? Deixa Deus te usar. Tá bom? Então ele vai usar nossos desejos mais profundos. Tem um texto que eu queria pensar aqui um pouquinho com vocês antes da gente encerrar. Se você comer do fruto, você será igual a Deus. Essa foi a palavra que a serpente falou para Eva. Se você comer desse fruto, você será como Deus. Será que Eva não sabia que ela já era semelhante ao Criador? Será que Deus não tinha discipulado ela? Será que Deus não tinha falado para ela isso? Sim ou não? Com certeza. Mas Deus já tinha deixado claro: vocês são minha semelhança, vocês nunca serão como eu. Talvez a serpente chegou para ela e falou: vocês não vão morrer. Isso é mentira. Deus está mentindo para vocês. Vocês não vão morrer. Isso é engano. Se você comer, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Isso é muito terrível, porque ela acreditou nisso. Então, essa arma que Satanás usou, que foi a mentira, de fazer com que Eva pensasse que poderia ser como Deus, fez com que ela caísse na tentação. Porque ela não tinha mais nada para desejar no jardim, a não ser como Deus, ser como seu Criador. Então a síndrome de Lúcifer entrou nela, porque essa foi a síndrome de Lúcifer. Ele não tinha mais nada para desejar, a não ser como Deus. Então, se eu não conseguir, eu vou fazer os outros tentar conseguir e cair igual eu. Jesus já foi diferente. Com Jesus ele já diz: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aonde que Satanás está querendo atingir Jesus aqui? Ele diz: se és o Filho de Deus. Ele está falando na sua identidade, na identidade de Jesus. Mas se a gente for olhar um pouquinho antes, em Lucas 3, 21 até o 23, se eu não me engano, Jesus ali no batismo, a palavra diz que ele desce as águas e quando ele retorna, desce sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. E uma voz vem do céu e diz: este é o meu filho amado, na qual eu tenho muito prazer. Veja que a voz não foi só para Jesus. A voz foi para que todos que estavam ao redor dele ouvissem quem Jesus era. Era Deus afirmando: Jesus é o meu filho amado. Por que há essa necessidade de Deus ter afirmado essa identidade de Cristo? Porque o Espírito Santo, aquele que desceu sobre ele em forma de uma pomba, é o mesmo que conduz ele ao deserto para ser tentado durante 40 dias. A palavra vai dizer que logo depois de ser batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Olha que incrível isso.
Quem conduz Jesus ao deserto é o diabo? É o Espírito Santo. E ele conduz ao deserto para quê? Para que ele seja tentado. Por que Deus permite isso? Porque a identidade de Jesus estava firmada. Você é meu filho amado. Aí qual é a primeira tentação do diabo? Se és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que Jesus não fez aquilo para calar a boca do diabo? Porque ele não iria obedecer Satanás. E ele não precisava provar para os outros quem ele era, porque Deus já havia tido declarado isso. Você tem que parar com essa mania de querer provar para os outros alguma coisa. Para de querer provar para alguém que você pode, que você tem valor, que você consegue, que você é isso, que você é legal, que você é simpático. Para com isso. Essa necessidade de aprovação que você carrega está te fazendo ser desaprovado por Deus. Não é o homem que tem que te aprovar, é Deus. É Deus. O diabo quer fazer com que você não seja a imagem de Deus, e ele vai tocar na sua identidade. Ele vai tocar na sua identidade. Quantos aqui já ouviram, você é desastrado? Ah, você é amaldiçoada porque você nunca para em nenhum casamento. Ah, você como é que eu posso falar isso aqui sem ser tão pesado? Deixa para lá. Né? Mas você é um fracassado porque nada na sua vida dá certo. E você vai ouvindo esses adjetivos, e muitas vezes a gente escuta muito isso quando é criança, né? Você nunca vai ser ninguém na vida. Nunca ninguém vai te querer. Porque você é porca, porque você é porco, porque você é preguiçoso, porque você é isso, é aquilo. E essas afirmações, Satanás vai pegando essas palavras e cravando no teu coração para você acreditar nisso. E você acaba não acreditando que você é filho amado de Deus. Filho amado, desejado, adotado por Ele. O diabo quer distorcer quem você é, mas Deus está dizendo, eu estou reconstruindo a tua identidade. Se o diabo conseguir distorcer a sua identidade, ele já ganhou a batalha contra você. Porque você fica perdendo tempo para provar para as pessoas alguma coisa, em vez de lutar contra aquele que está te enganando. Você não precisa provar para ninguém quem você é. A Bíblia está afirmando quem você é. Se você está anotando, eu queria que você escrevesse assim, ó, o que Deus diz que eu sou. E você coloca uma tarefa para você ler hoje ainda, quando você chegar em casa, ou amanhã, o mais rápido que você puder, para você ler Efésios, capítulo 1 e capítulo 2. E eu quero que você anote, embaixo dessa pergunta, tudo que Deus diz que você é, em Efésios 1 e 2. Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Você vai ler os 2 capítulos, olha que benção, numa sentada. Porque você vai dizer quem você é. Deus está dizendo quem você é. E se Deus está declarando quem você é, não importa o que o diabo está dizendo, não importa o que os seus pais falaram, não importa o que alguém falou, porque Deus já afirmou quem você é. Eu sou filho amado de Deus através de Jesus Cristo. Eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu sou perdoado por todos os meus pecados. Eu sou amigo de Deus. É isso que eu sou. Amém? Para quem, ou ninguém aqui conhece a minha história, eu tenho mais 2, quantos minutos eu tenho? Pode ir. É perigoso isso aqui, ó. Amém? O pastor faz isso aqui, é perigoso para o pregador isso aqui, ó. Vamos lá. Satanás lutou muito para distorcer a minha identidade. Muito, muito. Ele me atacou de diversas maneiras e uma principal delas foi na minha paternidade. Meu pai, ele cometeu suicídio. Eu tinha 11 anos. Ele se enforcou nos fundos de casa.
Ele era usuário de crack. E isso foi muito difícil. Muito difícil. Porque em toda a nossa vida a gente precisa de um pai, mas eu acho que na adolescência é o momento que o pai precisa mais estar presente. Porque é ali que vão começar a vir as amizades, as influências mais terríveis. E se o pai não for pai ali, e ali meu pai ele acaba escolhendo se matar. Eu consigo hoje entender e ressignificar o suicídio do meu pai. Não que o que ele fez foi certo. De maneira alguma. Não, de maneira alguma. Mas eu consigo entender que uma pessoa que se mata, ele não quer morrer, mas ele quer acabar com alguma dor. Ninguém, irmão, todo mundo, eu já trabalhei com muita gente que já tentou suicídio. Eu já intervi, graças a Deus, em muitas pessoas que tentaram se matar, e todas elas falavam a mesma coisa. Eu não queria morrer. Eu só quero acabar com essa dor. Eu só quero que esse pensamento saia da minha cabeça. Eu só quero parar de me lembrar daquilo. Você está entendendo? Então hoje eu consigo se ressignificar e entender que o meu pai, o recurso que ele encontrou, por estar sendo mergulhado nas drogas, o meu pai era um marceneiro de mão cheia, e trabalhava naquela empresa Florence, não sei se você conhece, de móveis, viajava pelo Brasil inteiro, montar móveis para várias pessoas famosas e tal. E ele ganhava muito bem, só que só chegava em casa 1/3 do salário dele, o resto ia para as drogas. E eu acredito que o recurso que ele encontrou foi: eu vou tirar minha vida, senão eu vou acabar prejudicando ainda mais a minha família. Isso não justifica, mas explica. Isso não justifica, mas ressignifica. Porque por muitos anos da minha vida, eu achava que a culpa do meu pai ter se matado era minha. Porque eu não tinha sido um bom filho para ele. Porque eu não tinha abraçado ele. Porque eu não tinha dito que amava ele. Será que se eu abraçasse mais forte meu pai tinha pensado em mim e não tinha feito aquilo? Mas talvez ele fez aquilo justamente por ter pensado em mim. O que vai ser do meu filho tendo um pai viciado em drogas? Vai saber o que se passava na cabeça dele. Hein? Mas eu entendi isso, ressignifiquei, fui curado. Passou algum tempo, minha mãe entrou em um novo relacionamento, coisa natural, normal, casou novamente. E esse padrasto tinha um problema de identidade nele. Ele era homossexual. E ele lutava porque ele acreditava que era, né? Que a homossexualidade é uma distorção de identidade. Deus não erra. Diga comigo, Deus não erra. Deus criou macho e fêmea e ponto final. Não tem outra coisa depois disso. Então Deus não erra. Amém, Jesus? Nada contra. 2 irmãs minhas acabaram entrando na homossexualidade. Uma delas retornou para Cristo e a outra ainda está nessa prática, nessa vida de homossexualidade. E toda vez que eu vejo ela, eu abraço ela com todo o amor que eu posso, para ela entender que a prática dela não impede que eu ame ela. Porque o único resquício de figura masculina que restou na vida dela sou eu. Vocês estão compreendendo? Então, meu padrasto também se mata. E se mata enforcado. E tem uma música que fala muito assim, aquela música: eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. A distorção de identidade. Satanás ali. Tá vendo? E as figuras paternas, porque quando você não tem um pai, você projeta em alguém próximo a paternidade. É natural isso. E a mãe querendo ser mãe e pai ao mesmo tempo. Minha mãe, uma guerreira, lutou, batalhou, construiu. Nunca deixou faltar absolutamente nada pra gente. Ela só deixou faltar ela. Porque na ânsia de querer
suprir a falta do pai, ela não conseguiu ser mãe. Mães que criam filhos sozinhas, pelo amor de Deus, para de querer ser pai deles. Seja mãe. Eles precisam da mãe. E que a mãe revele para eles o amor do pai verdadeiro. Um pai que não erra, um pai que não abandona. Um pai que é perfeito. Deus é pai, mas não é como o meu, nem como o seu. Ele é o pai perfeito. E a gente que é pai precisa refletir na terra a paternidade dele para os nossos filhos, para que os nossos filhos olhem para nós e enxerguem Deus. Você entende a responsabilidade? Isso é muito forte. Então o diabo quis distorcer a minha identidade. Ele quis me levar para um outro mundo, mas Deus me resgatou. Deus me trouxe para Ele. Eu disse sim para Deus. E havia tios meus, da parte de pai, que dizia bem assim, isso aí não vai até os 18. E eles tinham razão. Pelo meu histórico de vida, eu não ia. Mas Deus tinha outros planos para mim. Eu quero dizer para você que às vezes tenham olhares para você que duvidam de onde Deus quer te colocar, mas o plano de Deus ainda está de pé na tua vida. Você consegue fazer assim, ó? Tá respirando? Você conseguiu respirar? Sabe por quê? Porque você está vivo. E se você está vivo, não importa os erros que você cometeu na tua vida, Deus ainda tem plano de te restaurar, de te regenerar e te colocar na onde Ele sonhou para você. Só não tem mais jeito quando você morre. Mas se você está vivo, é porque aquele pecado que você cometeu ainda está pendurado. Não foi cobrado. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para encerrar, como que eu venço essas batalhas? Como que eu venço a tentação? Como que eu venço a mentira? A tentação eu venço resistindo ao diabo. Em Tiago 4:7 a Bíblia diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não vai vencer o diabo dando tapa na cara dele, irmão. Tapa ungido. Pá! Você vai vencer o diabo resistindo. Como que eu venço a mentira? Só tem um jeito de vencer a mentira. Conhecendo quem é a verdade. A verdade não é uma coisa, não é um adjetivo. A verdade é uma pessoa. Quem é a verdade? Jesus. João 14:6, a Bíblia diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu consigo isso. Como que eu consigo resistir ao diabo e conhecer a verdade? Entra naqueles 3 que eu falei aqui para vocês antes, mais lá no começo. Meditar na palavra. Diga meditar na palavra. Orar em todo tempo. E jejuar. O que é meditar? Não é você pegar e colocar um fundo daqueles... Tem uns hertz, né? Não tem? Quem já procurou na internet? Fundo musical para acalmar a mente. Aí aparece... Acalma, a gente dorme. Funciona, sabia? Cientificamente, aquele som, ele acalma. Só que não é essa meditação. Essa é uma meditação diferente. Essa meditação que muitos cursos ensinam, treinamentos ensinam, existem formações que ensinam a meditar. Essa meditação, ela é boa, ela ajuda muito. Mas essa meditação não vai fazer você vencer o diabo. Por quê? Porque ela fica na esfera natural. A meditação que faz você vencer Satanás é meditar na palavra. Como que eu faço isso? É passar um tempo debruçado sobre um texto da Bíblia, 2, 3 versículos, algo que gira um contexto, às vezes um capítulo inteiro. Eu leio aquilo, eu oro sobre aquilo, e eu vou anotando as coisas que Deus me fala sobre aquilo. E eu gasto ali 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas,
naquele texto. Quando você vê, você já escreveu 4 páginas daquele pequeno texto, porque você meditou. Foi o que Deus disse para Josué: não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas medita na minha lei de dia e de noite. Meditar para você não ser enganado. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, levante as suas mãos. Então onde que eu vou buscar a verdade? Amém? Na palavra dele. Orar em todo o tempo. A Bíblia, orar em todo o tempo não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro dentro de um quarto em oração. Vai virar um monge, sei lá. Não, é você ter vida íntima, relacional com Deus. A oração é relacionamento. Uma pessoa falou para mim assim: pastor, eu oro 2, 3 horas por dia, não consigo ouvir a voz de Deus. Eu falei, é mesmo? Pastor, eu estou lá no fogo e entro no manto e rodopio, viro cambalhota e glória a Deus. E eu saio do monte, as folhas estão tudo acesa. Mas Deus não fala comigo. Eu falei, vamos junto pro monte. Aí fui orar com ele, irmão. Pensa no nome que eu orava. Orava. Ele levava uma garrafa assim de uns 2 litros d'água. Quando a garganta estava seca, ele... Deus, fala comigo. E ele chacoalhava aquelas árvores. Eu olhava aquilo e falei, homem de fé. Um dia eu vou orar assim. Aí beleza, quando ele acabou de falar, acabou as palavras dele, ele chegou para mim, pastor, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Para onde? Vamos para casa, pastor. Acabei de orar, acabei a oração. Eu falei, não acabou. Não, acabei, pastor, já estou 2h15 aqui. Eu falei, não, só você falou. Eu falei, agora que você vai parar para ouvir Deus, agora que Deus se deu espaço para ele falar, você vai embora, criatura. Como é que você quer que Deus fale com você? Se você só ajoelha para falar, se você só para orar, para pedir, se você não para ouvir Deus, regala os olhos para alguém aí e diga assim, você precisa ouvir Deus, criatura. Fala. Meu Jesus amado. Diga jejum. Quem gosta de jejuar, diga amém. Para com isso. Quem é que gosta? Para, ficar sem comer. É uma tortura. E parece que quando você jejua que os outros te ligam para churrascaria. Né? Te oferece bala, te oferece chocolate. É só nessas horas. Você quer ganhar doce, fala assim, vou jejuar. Engana o diabo, fala, vou jejuar. E você fala, te enganei, foi só para ganhar doce. Está entendendo? O que é o jejum? As pessoas, eu por muito tempo fiz isso. Eu jejuei para querer usar Deus. Eu jejuava e falava, hoje Deus vai me usar. Porque eu jejuei. Eu entendi o jejum dessa forma. O jejum para mim, na minha mente, na minha ideia, o jejum era para eu receber poder de Deus para despejar no Satanás. Entendeu? Ia dar o Kamehameha ungido. Eu achava que era assim o jejum. Eu jejuava para se encher de Deus. E o jejum não é para se encher, é para se esvaziar da gente. Você acredita nisso? Eu achava que meu jejum ia mudar a opinião de Deus. Vou jejuar para Deus mudar de opinião. E jejum não muda a opinião de Deus. Jejum muda a gente. Porque eu lia a história do povo de Nínive. Deus ia matar o povo de Nínive. Não é? Deus vai matar o povo de Nínive. Aí o povo de Nínive faz 40 dias de jejum. Aí Deus decide não matar o povo de Nínive. Aí o que eu entendia? Se eu jejuar, Deus vai mudar de ideia. Não é? Vou jejuar. Só que, na verdade, o desejo de Deus nunca foi de matar o povo de Nínive. O desejo de Deus era de redimi-los. Era de fortalecer a nação. Então, o jejum não fez o coração de Deus mudar. O jejum fez o povo de Nínive se alinhar e se arrepender. Você entende isso? Porque até bruxos jejuam, gente.
Até macumbeiros jejuam. Quando eu pastoreava em Piraquara, a gente teve a oportunidade de ganhar um babalorixá para Cristo. E ele, pensa num bruxo brabo, irmão. Ele me chamava de pastor gordinho, não sei por quê. Vou matar aquele pastor gordinho. Ele falar. Ele se converteu tudo, hoje é obreiro da igreja. Mas enfim, ele tinha um terreiro, uma chácara muito grande, muito bonita. Na entrada já tinha aqueles totens, é totens que fala, né? Totens, de madeira, aqueles beição enormes, assim, aquelas coisas. Eu olhava, já me assustava, né? Quando eu cheguei, ele tinha vários setores, né? Tinha a sala de magia branca, que ali era tudo bonitinho, assim. Não sei até onde que eu posso falar. Pode falar? Então, vambora. Tinha os santo de tudo quanto é jeito que você conhece por aí, estava lá dentro dessa sala. Imagens e tal. Do lado tinha a magia negra, que aí o negócio já era mais exposto, assim, fedia, tal. Tinha um trono, tinha lá uma imagem de um demônio e tal. Tinha potes com feto e um monte de nojeira. E atrás tinha várias salinhas, que eram salas de obrigações que eles falavam. E as salas fediam a carniça, porque ali as pessoas que queriam receber os espíritos, eles tinham que entrar e passar 7 dias, 14 dias, 21 dias, em jejum, bebendo sangue, comendo coisa crua, comendo órgãos, para eles se prepararem para receber as entidades malignas. Vocês estão entendendo? E naquele contexto ali a gente conseguiu ganhar ele para Cristo, ele renunciou às práticas, renunciou o pecado dele. Não dá tempo de contar toda a história aqui, mas enfim, aquele homem foi restaurado na sua identidade. O pai dele, que era bruxo também, que tinha feito feitiço para ele. Foi através disso que ele se converteu. Ele fazia macumba para mim e eu só engordava, né? Ele queria que eu secasse, eu só engordava. Aí a macumba não pegava e o pai dele fez feitiçaria, ele ficou paralítico da perna esquerda. E na cama ele falou, se o Deus daquele pastor gordinho é o Deus verdadeiro, então ele vai me tirar dessa cama. E eu vou naquela igreja servir a Deus. Então, aconteceu tudo, ele serviu a Deus e está até hoje lá, graças a Deus. Mas enfim, essas batalhas espirituais, nós precisamos saber a intenção do jejum, a intenção da oração. Não é somente fazer por fazer, mas é ter um coração disposto àquilo. Vocês estão compreendendo? Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. E assim eu vou ter vitória nas batalhas espirituais. Não é somente eu ordenar e declarar e voltar para casa e continuar vivendo do mesmo jeito. É eu declarar e eu determinar, mas eu começar a ter uma prática de vida que agrada a Deus. E parecer cada vez mais com Jesus. A tua oração precisa ser: eu quero parecer mais com Jesus. Eu quero acessar aquilo que Deus, Ele já entregou para mim. Queria que você se colocasse de pé, por gentileza. Eu quero que você saiba de uma coisa. Deus escreveu no seu livro sobre você, antes mesmo que os seus dias existissem. A palavra diz em Salmos, que antes que os meus dias existissem, o Senhor já tinha escrito no livro dele sobre mim. E eu gostaria de fazer uma oração com você, para você voltar ao estado original que Deus te criou para você ser. Não o normal. O que é o contrário de normal? O que é o contrário de normal? Anormal? Não. O contrário de normal é natural, original. Porque o normal não é o que Deus criou, o normal é o que foi implicado para você. É normal? Não, isso é normal. Quantos aqui ouviram o termo? Nós estamos vivendo o novo normal. A usar máscara é o novo normal. Isso são só estereótipos. É a forma da gente agora conviver em sociedade. A gente tem que aceitar.
e obedecer. Mas estar no estado original de Deus é você ter o entendimento de quem você é em Cristo para poder acessar aquilo que o Senhor quer entregar para você. Eu sei que existem pessoas aqui enfermas, existem pessoas aqui buscando algo de Deus, e você vai receber tudo isso agora. Já. Você só vai calar a voz do diabo agora. Você vai calar a voz de Satanás no teu coração. Você vai viver um tempo agora de aceitar, voltar ao estado original que Deus te criou para ser. Se submeter à vontade de Deus. Eu quero que nessa oração você se submeta à vontade de Deus. E enquanto eu vou ministrando aqui, você realmente seja visitado pelo Espírito Santo. Enquanto eu vou falando algumas palavras aqui, você use a imaginação. Você sabe para que serve a imaginação? A imaginação é aliado da fé. Deus não te deu imaginação para você ficar pensando besteira o dia inteiro. Ele te deu imaginação para você criar aquilo que Ele quer que você alcance aqui, ó. Porque vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Deixa Deus te usar aí, meu irmão. Como diz o salmista Davi, preparei os meus dedos para a batalha. Pai, estamos aqui nessa noite. Eu creio que o Teu Espírito Santo já estava visitando cada um deles. Eu creio que o Senhor já tem preparado o coração deles através de toda essa semana. Porque o Senhor quer arrancar algumas coisas do coração de alguém aqui. O Senhor quer tirar essas raízes de amargura. O Senhor quer remover mágoas e manchas do passado. Pai, quantas coisas estão impedindo o Teu agir no coração deste homem, desta mulher, desse jovem. Senhor, quantas crenças que essa pessoa ainda está alimentando acerca de si mesma. E ela não consegue crer no que o Senhor diz para ela. Ela não consegue crer nas promessas que o Senhor tem feito, porque as crenças que a amarram, que a limitam, ainda estão grandes no coração delas. Pai, a Tua palavra diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Pai, existem coisas aqui que precisam ser arrancadas desses corações. Em nome de Jesus, o Teu Espírito vem agora. Eu queria que você continue com os olhos fechados. Eu quero fazer uma ministração com você agora. Eu gostaria que você voltasse o máximo que você puder na tua memória, lá atrás, lá na tua infância. Deus vai arrancar muita coisa de você hoje. Você não precisa confessar nada para ninguém aqui. É você e Deus. Mas lá atrás, quando você ainda era uma criança, eu quero que você pegue, pelo menos ali até os 7, 8, 9 anos, tente trazer todas as marcas de dor que você consegue agora para a tua memória. Espírito Santo, ajuda essa pessoa a se lembrar. Ajuda essa pessoa a se lembrar, porque isso que ela carrega não precisa continuar com ela. Isso que ele carrega não precisa continuar com ele. Aquele abuso que você sofreu, a rejeição que você sentiu, traga tudo isso, Pai, nas mãos dessa pessoa agora. Pai, há pessoas aqui que estão bloqueadas espiritualmente, travadas, Pai, em momentos da infância. E eu quero que você traga isso agora. Em nome de Jesus, avance um pouco mais na tua memória. Vá para a tua adolescência. Vá para os momentos que te traumatizaram talvez na vida. Alguma situação que você passou, que você nunca mais quer enfrentar, que você evita de pensar naquilo, porque você sente vergonha, porque você sente a dor daquele dia. Talvez você tenha descontado esse sentimento nas pessoas que você mais ama e tenha afastado elas de você. Talvez você está impedindo o amor verdadeiro das pessoas ao seu redor, porque você tem medo de se decepcionar de novo.
Hoje Deus quer arrancar de você tudo isso. Oh, aleluia. Hoje Deus quer arrancar de você tudo isso. Não é porque sua mãe ou seu pai tiveram problemas na vida deles que esses problemas têm que se repetir na sua vida. Hoje, em nome de Jesus, esse ciclo de maldição hereditária está sendo quebrado na sua vida de uma vez por todas. Entregue isso para Deus. Avance um pouco mais na sua juventude. Lembra da tua história. Lembra dos teus momentos. Lembra de tudo isso. Avance um pouco mais para a vida adulta, para o momento que você está hoje. Todas as marcas que você tem carregado, eu queria que você fizesse um gesto agora, como se você estivesse pegando tudo isso do seu coração. Faça esse gesto com as suas mãos. Isso, pegue isso, feche seus olhos. Imagine que tudo isso que aconteceu na sua vida te levou para um lugar de prisão. Você talvez está ali dentro, não consegue ver saída, mas na tua frente aparece Jesus. E Ele te faz uma pergunta: você prefere continuar do jeito que você está, ou você prefere vir comigo? Mas para você vir com Ele, você precisa entregar toda essa dor, todos esses resquícios de problemas na sua vida nas mãos dEle. Eu gostaria que você fizesse esse gesto agora de entregar para Ele tudo isso. Isso, entregue para Ele profeticamente. E veja na sua mente aí, consiga imaginar Ele pegando das suas mãos toda essa sujeira, toda a dor do passado, tudo que ainda estava escondido aí dentro. E Ele agora está dizendo para você: venha, porque eu vou te fazer aquilo que eu sempre sonhei para você. Porque eu vou te colocar aonde eu sempre quis que você estivesse. Eu estou colocando coisas novas na sua vida. Eu estou te abrindo novas portas a partir de hoje. Eu estou limpando toda a crença de erros na sua vida. Te prepare para viver coisas novas, porque nesta peleja eu estou com você para pelejar, diz o Senhor. Oh, aleluias. Eu queria que somente as mulheres agora colocassem as mãos na região do útero, por gentileza. Isso. Feche os olhos. Os homens, eu gostaria que me ajudassem nessa intercessão. Mulheres, Deus deu para vocês a capacidade de gerar, a capacidade de gerar. E se tem alguém aqui agora que está impedida de ter filhos, eu declaro que o seu útero é aberto agora. Eu declaro o poder criador de Deus vindo sobre ti, porque você vai gerar um profeta para essa nação. Eu declaro que todas as palavras negativas que você herdou da sua mãe caiam por terra agora na sua vida. Eu declaro toda a maldição hereditária caia por terra agora na sua vida. Eu quero que você sinta o amor de Deus aí agora. Existem mulheres aqui que Deus está te colocando novamente em um lugar, como se fosse o útero de Deus, e Ele vai te fazer passar por um processo de aproximadamente 1 ano para gerar algo novo na tua vida. Existem pessoas, existem mulheres aqui que vão entrar em um lugar que você vai entender, porque Deus vai estar te cuidando, te protegendo, te suprindo, te sustentando. Ele vai estar colocando, te dando crescimento em todas as áreas. Hoje o Senhor está quebrando maldições que você carregava dos seus antepassados. Hoje Deus está abrindo uma coisa nova sobre ti. Receba esta palavra profética sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Homens, coloque a mão sobre a cabeça de vocês, profeticamente. A intenção aqui é que você entenda que é você que é o cabeça. E ser o cabeça não é ser o melhor, mas é ter a função de cabeça.
Eu declaro que os seus olhos sejam ungidos agora. Se você puder levar as mãos sobre a frente dos seus olhos. Por quê? Porque Deus vai te fazer ser um vigia da sua casa. Deus está abrindo os seus olhos para você contemplar aonde Deus quer levar você e a tua família. Deus vai te fazer enxergar coisas que você não estava enxergando, que estão acontecendo dentro do coração da sua esposa, dentro do coração dos seus filhos. Você não está conseguindo ver o conflito que eles estão passando, e Deus agora está abrindo os seus olhos para que você veja. Leve as mãos sobre os seus ouvidos. Deus está ungindo os seus ouvidos, para você conseguir ouvir a voz dEle, a direção dEle. Deus está consagrando os seus ouvidos para você poder ouvir o direcionamento dEle, para você não ouvir a voz da distração, a voz da ganância. Existem homens aqui que estavam muito perto de chegar aonde Deus queria, mas alguém balançou um prato, parecia mais bonito longe, e você largou o que estava fazendo e correu para aquilo, e você caiu no engano de Satanás. E Deus está dizendo nessa noite que vai te trazer de novo e vai te colocar diante desta porta novamente. Deus está ungindo os seus ouvidos. Coloque a mão sobre a sua boca, homem. Talvez a função mais importante do cabeça: declarar, profetizar, anunciar. Deus está colocando palavras de vida sobre a tua boca. Deus está dizendo que vai fazer você se expressar como Ele quer se expressar para você. Você vai conseguir se expressar para aqueles que te amam e para aqueles que você ama. Deus está colocando brasas vivas na tua boca para que você possa ser um profeta dentro da tua casa. Exerça a tua função sacerdotal no lar, porque Deus está te ungindo e te capacitando agora para isso. Aleluia. Se todos puderem levantar suas mãos, diga assim comigo: Pai. Diga: Pai, eu estou disposto a entregar todo o meu ser nas tuas mãos. Eu não quero mais viver no engano. Eu conheço a verdade e eu sou livre. Eu sou filho amado. Diga: eu não sou escravo. Diga: eu nasci para vencer. Toma a minha vida, Senhor. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora para você que ainda não tomou a decisão de se entregar por completo para Jesus, que ainda está ocioso, que ainda está dizendo: acho que eu preciso mudar isso, mudar aquilo. Deus não precisa da tua ajuda para te transformar. Deus só precisa que você interaja com Ele. Diga: Pai, pode fazer. E Ele é que vai providenciar todas as coisas. Você não precisa parar de fumar para vir para Jesus. É Ele que tem poder para te libertar do vício. Aleluia. Não espere ficar mais difícil do que já está. E você que gostaria de tomar essa decisão para Cristo agora, queria que você desse um sinal com a sua mão aí, onde você está. Levante a mão, fica com a mão levantada. Você que quer tomar essa decisão, isso, olha que benção. Venha, você consegue vir aqui à frente, diante do altar? Você que está tomando essa decisão, vem para cá, que eu quero orar por você. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão para Cristo? Eu não sou bom o suficiente. É isso aí. Você não é mesmo. Você não é mesmo. Olha para alguém e fala assim: você não vale nada. Fala, mas Jesus quer te fazer ser valorizado. Tem alguém aqui mais para Ele? Para tomar essa decisão?